Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Valor. Esta é uma live especial, que começa agora às 16h30, e o convidado é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Olha, Roberto tem mestrado, graduação e mestrado pela Universidade da Califórnia, e preside o Banco Central desde janeiro de 2019. Doutor Roberto Campos é neto do ex-ministro Roberto Campos, que foi um dos autores do Plano Econômico em 1964, que estabilizou a economia entre 64 e 67, criou as condições para que o país crescesse a taxas hoje consideradas chinesas, né? No Brasil, acima de 10% ao ano. Roberto Campos está aí tocando uma agenda muito importante aí para o país, que é uma agenda de estímulo à concorrência bancária. Mas antes disso, nós vamos falar de alguns problemas que surgiram aí nos últimos meses, que é de um tema que é muito caro ao povo brasileiro, que é a inflação. Doutor Roberto, vamos lá, a inflação em algumas capitais nos últimos 2 meses chegou a mais de 10% no ano. O que a gente deve esperar aí? Do que pode acontecer nos próximos meses? O que o Banco Central, como é que a gente explica, primeiro, esse fenômeno, e segundo, como é que o Banco Central pretende enfrentar esse problema? Eu acho que primeiro, olhando um pouco o global e depois a gente entra um pouco no Brasil, né? O que a gente tem visto? A gente tem visto de uma forma geral e a gente tem notado números de inflações altos em grande parte dos países. Agora, mais recentemente, as divulgações têm surpreendido para cima. O que a gente viu é que você teve um momento de pandemia onde basicamente as pessoas ficaram em casa, deixaram de consumir serviços, passaram a consumir bens. E aí, o que se esperava é que uma hora a economia reabrindo, você ia ter esse movimento reverso, e que esse movimento reverso ia gerar uma desinflação equivalente à inflação que estava começando a ser gerada. E essa desinflação ia acontecer porque, à medida que as pessoas deixassem de consumir bens e passassem a consumir serviço, o preço de serviço é um pouco mais rígido, né? Então você não sobe serviço muito rápido, mas o preço de bens, sim, cairia bastante rápido. E aí o que a gente viu em grande parte dos países mais recentemente, é que o que você teve, na verdade, foi, pelo menos o que parece até agora, né, um consumo mais estrutural de bens. Né? Então, você teve um deslocamento, né, dessa demanda de bens que é um pouco mais estrutural. Algumas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você tem um deslocamento dessa demanda, mais gente consumindo bens, a gente espera que esse retorno seja mais rápido, ele não ocorreu, né, ocorreu em menor escala. Vale lembrar que produzir bens gasta mais energia, né, tem um consumo de energia maior. Ao mesmo tempo que isso acontece, você tem o mundo preocupado com a emissão de carbono, então você vê muitos países do mundo mudando a forma de produzir energia ou limitando algumas formas de produzir energia. Então você tem uma demanda maior de consumo de energia através desse consumo de bens, uma produção menor ou uma produção, vamos dizer assim, mais verde, que acaba gerando um aumento de preço, né? E aí o que a gente está vendo em grande parte do mundo é um aumento de energia, um aumento no preço de bens, né, de uma forma mais geral. E aí como é que o Brasil fica nessa história? Bom, o Brasil teve 2 ondas de surpresa. Teve uma primeira onda em 2020, que foram choques consecutivos, onde nós sentimos muito na alimentação. Você teve um período onde as commodities, né, o preço de alimentos subia muito, e o câmbio, ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, desvalorizou, então gerou uma inflação de commodities, ou seja, de alimentos em reais muito, muito alta. E aí, mais recentemente, em 2021, ao contrário de 2020, 2021, o câmbio no Brasil não tem performado mal, ele está meio na média aí de alguns outros países. Mas o que aconteceu é que você teve aí um choque de administrados. A gente tem a parte de gasolina, que mesmo quando a gasolina, o preço internacional estabilizou, ou começou a subir um pouco menos, né, ou estabilizou em níveis altos, acho que é melhor falar assim, o que acontece é que a gasolina no Brasil você tem ainda que adicionar o etanol, que a gente tem uma mistura, e o frete. Isso subiu, o etanol subiu mais de 40%, o frete subiu, e aí a gente teve a crise hídrica, né, que a gente tem que lembrar que a gente saiu de uma bandeira que era abaixo de 2, né, há um tempo atrás, agora a gente está numa bandeira de 14,40, a gente entende que é uma bandeira de crise hídrica, ela foi feita para compensar os custos que foram gerados ao longo desse processo de crise hídrica, mas isso tem um forte impacto na energia, tem uma disseminação na cadeia. Então, o que a gente vê é uma inflação de bens mais persistente do que a gente imaginava no mundo e mais persistente no Brasil.
a gente começa a ver uma inflação de serviço no Brasil um pouquinho mais alta, mas ainda, quando a gente olha uma média de 12 meses, ela é bastante baixa. Inclusive, se olhar a inflação de serviço no Brasil, comparar com alguns outros países, ela ainda está baixa, mas a gente ainda tem esse tema de energia, de administrados, que está muito alto, né, que contaminou bastante a inflação desse ano. A gente entende que, quando olha 12 meses, o pico será setembro, depois a gente começa com uma queda a partir de setembro, no 12 meses, né, e a gente, quando discute os modelos internamente, nós entendemos que a nossa política atual ela é capaz de atingir a inflação, de nos levar para a meta no horizonte relevante. Então, a gente tem dito isso, tem feito uma comunicação mais transparente possível. Foi o Banco Central que iniciou o ciclo de juros mais cedo e fez mais, ou seja, fez mais juros. E a gente vê que grande parte de alguns outros países começam a ter elevação de juros. Quando a gente pensa e faz uma conta do número de países que está subindo os juros versus caindo os juros, a gente tem um gráfico que eu mostro às vezes na apresentação, você vê claramente que a tendência inverteu e agora você tem, pelo menos no mundo emergente, mais países subindo os juros. A gente entende que é importante endereçar isso, né, de forma séria, porque a inflação é o pior mal que pode acontecer para o crescimento, para o emprego e para a estabilidade no Brasil. Obrigado. Fernando, doutor Roberto, é o seguinte, ter levado a taxa de juros, que o Brasil é um país que parecia viciado em juros, né? A gente não conseguia reduzir os juros abaixo de um determinado patamar. Quando isso foi feito, alguns anos atrás, todo mundo sabe, foi feito de uma maneira artificial, superficial, na época do governo Dilma, e depois a taxa de juros voltou muito mais rapidamente aos patamares anteriores do que chegou também ao patamar mais baixo. Agora, o Banco Central, na sua administração, levou a taxa de juros a 2%, em termos, a taxa nominal a 2%. Tem gente que acha que talvez tenha sido um erro levar a taxa de juros a este patamar. O que o senhor concorda com isso? Acho que realmente teria sido um equívoco? Foi demais? Não, o que a gente tem que sempre lembrar é que a gente toma decisão com as variáveis que nós temos no momento, né? Então, eu lembro quando o juros estava 2%, né, o debate era em torno de você está perdendo muito a sua meta, ou seja, está desancorando muito para baixo. Naquele momento, quando o juros estava 2%, o cenário que se imaginava era um cenário de crescimento muito negativo, né? A gente via alguns mercados derivativos negociando o swap, ou seja, os contratos de juros de um ano abaixo de inflação de um ano abaixo de 1%, né? Então, quando a gente, inclusive no relatório de inflação recente, nós fizemos um box que mostra exatamente isso, né? Que quando o juros estava 2%, a inflação estava lá embaixo, a desancoragem em relação ao centro da meta, naquele momento, é maior do que hoje. É óbvio que as pessoas têm muito maior desconforto quando a desancoragem é para cima do que para baixo, mas a gente precisa entender que a gente toma decisão com as variáveis que nós temos na mão, naquele momento. Então, a gente não esperava, realmente o cenário se modificou rápido, vieram choques consecutivos, né? Primeiro em alimentos, depois em administrados, como a gente tem dito. Então, eu acho que é importante olhar em perspectiva isso. Eu me lembro que, na época, era muito dividido. Tinha alguns economistas que diziam, por que não cai mais do que 2%? Está usando o forward guidance para não cair mais os juros, deveria cair, né? A pandemia vai ser muito ruim para o país precisa aproveitar e cair juros. Então, assim, é importante levar em consideração as variáveis que a gente tem, né? Os instrumentos que a gente tem na mão no momento da decisão. Então, obviamente, olhando agora, né, a inflação subiu mais rápido do que o esperado. O cenário que nós esperávamos não se concretizou, graças a Deus, foi um cenário bem melhor, né, mas junto com isso vieram diversos choques que fez com que a trajetória de inflação voltasse a subir. Uhum. Quais são, no cenário que o senhor coloca, o senhor disse que é o seguinte, no horizonte relevante, que é fim do ano que vem, não é isso? Ou daqui a 2 anos? O horizonte relevante hoje é 1 ano ou é 2 anos? Não, a gente tem enfatizado, porque isso tem gerado algum ruído na comunicação, a gente tem enfatizado que a gente está mirando 2022, né? É óbvio, você tem uma janela móvel, todo mundo sabe fazer a conta, porque o Banco Central tem sido muito transparente nisso, mas nós não acreditamos em ajustar a meta, em falar, não, nós não vamos perseguir a meta, Não, nós entendemos que a forma de gerar credibilidade no arcabouço existente é perseguir a nossa meta. Nós entendemos que qualquer flexibilização acaba gerando uma perda de credibilidade, diminui a potência da transmissão da política monetária. Então, nós entendemos que é importante seguir a meta e nós entendemos que é importante debelar esse processo, né, de desancoragem e esse processo de
disseminação da inflação, porque esse é um mal muito grande, né, para o nosso povo, é um imposto muito perverso, desorganiza a cadeia produtiva, você faz com que o funding, a indústria de financiamento, acabe indo para o curto prazo, quando ela vai para o curto prazo, o governo acaba tendo que se subsidiar projetos longos, a gente já viveu essa vida no passado, e eu acho que não foi produtivo. Certo. Quais são os riscos que o senhor aponta no caminho, no balanço de risco do Banco Central, quais são os riscos que o senhor aponta aí no caminho até a ancoragem das expectativas? Eu percebi, vendo o Focus, que saiu hoje, o Boletim Focus, né, que mede aí a mediana das expectativas de, enfim, de mais de 100 agentes econômicos, né, entre instituições financeiras e gestoras de recursos, e além de universidades, né, de entidades que acompanham o Banco Central. Eu vi que deu uma melhorada em relação à expectativa, em relação à inflação do próximo ano, né? Quais são os riscos que o senhor vê associados aí ao cumprimento da meta no horizonte relevante? Olha, a gente tem tentado elucidar bastante os tipos de riscos que nós temos, né? Então, por exemplo, a crise hídrica, né? Nós usamos no nosso exercício bandeira 2. Parte do mercado usou bandeira 1, parte do mercado indaga. Não, mas por que não usou bandeira neutra, que seria a bandeira crise hídrica? Nós entendemos que a bandeira crise hídrica não é uma bandeira, né? Foi uma taxa que foi colocada por um período temporário para pagar uma conta que vinha sendo acumulada. Então, nós usamos bandeira 2, que acho que mais conservador do que a média tem usado, pelo menos é o que a gente detecta nos exercícios. Então, obviamente, a gente assume aí, já tem, obviamente, algum conservadorismo na parte de energia elétrica, mas a gente precisa acompanhar. Parece que agora as chuvas melhoraram, a nossa matriz ainda é muito dependente da matriz hidro, então com 64%, 65% de dependência, a gente precisa, com os reservatórios baixos, a gente precisa que chova, isso é importante. Um outro tema que a gente tem falado muito é essa parte da inflação de serviços. Serviços é 2/3 da economia, a gente vê que a inflação de serviços está recuperando, mas é muito difícil a modelagem, né, da inflação de serviço quando você tem, por exemplo, um fenômeno que aconteceu, que é algum processo de reajuste represado. Por que represado? Porque se o meu combustível subiu, eu presto um serviço e preciso me locomover, meu preço subiu. Depois, se eu tenho um estabelecimento comercial, a eletricidade subiu, meu preço subiu. Se eu não tenho ainda uma base de cliente muito firme, eu demoro a repassar. A hora que à medida que a economia vai reabrindo, isso vai acelerando, eu começo a repassar. Esse repasse nem sempre é linear, às vezes ele tem algum repasse represado, então a gente tem olhado bastante isso também. Temos falado também do risco fiscal, que a gente entende que teve uma melhora no estoque da dívida, mas nós precisamos virar a página aí na equação fiscal de como vai ser o programa, né, de Bolsa Família / auxílio emergencial, como vai ser financiado. Eu acho que isso é importante, virar a página nesse tema. Esse tema gera alguma incerteza em relação à manutenção do arcabouço fiscal, e a gente precisa preservar o nosso arcabouço, que foi uma grande conquista. Então, mas tem vários outros fatores. Tem a parte internacional, que a gente começa a ver, tem crise de energia em vários lugares do mundo. Tá? O gás natural está subindo, não tem carvão na Índia. A gente vê na Alemanha, a inflação começou a subir rápido de 4 semanas para cá. Então, assim, estão acontecendo coisas no mundo, em termos de desorganização de cadeias, também que adicionam risco. Quando a gente fala de jornalista, parece que está sempre falando de coisa ruim, né? Então, aproveitando essa introdução da nossa conversa, mas a gente vai falar de coisa boa, que é o seguinte: eu dando uma olhada aqui no Focus que saiu hoje, né? De novo, o Focus, que é um documento que não ele é elaborado pelo Banco Central, mas as opiniões são opiniões do mercado. Eu estou falando do relatório de mercado, em que os participantes da pesquisa, eles dão as suas expectativas para os indicadores deste ano, do próximo ano e dos anos seguintes, né? Vamos lá, 2021, há uma semana, a expectativa é que o IPCA deste ano chegasse a 8,45%, né? Vamos lá, há 4 semanas era 7,58%. Então, aumentou um pouco para 8,51%. O PIB era de 5,15%, caiu para 5,04%. O câmbio praticamente estável, de 5,17% a 5,20%. A Selic, 7,63%, né? Agora 8,25%, a mesma expectativa da semana passada, né? Então, e no caso da inflação do ano que vem, a gente tem 3,98%, era a expectativa,
e há uma semana é 4 e... Não, desculpa. Há 4 semanas era 3,98, agora é 4,12 e hoje 4,14. De fato, há uma deterioração das expectativas, doutor Roberto. E na sua opinião, o jogo das porque essa expectativa representa, segundo alguns estudos, 30% da inflação, né? Não sei se exatamente isso, talvez é difícil você dizer, mas geralmente quando se perde a ancoragem das expectativas, quando você não consegue controlar as expectativas dos agentes, a inflação sobe. Você acha que esse movimento em relação à inflação e mesmo em relação ao PIB, isso vai ficar claro quando? Quando é que fica claro que o Banco Central pode? Quando é que o Banco Central consegue reverter essas expectativas e ancorar realmente as expectativas? Olha, de novo, eu sempre digo, a Selic vai ter que ser, né, ela vai atingir um nível que seja necessário para ancorar as expectativas. A gente quer fazer o nosso trabalho, a gente quer entregar a inflação na meta, sempre enfatizando no horizonte relevante, não vamos fazer nenhum tipo de ajuste nesse arcabouço. Né? Agora, a gente viu um movimento de inflação recente grande de ajuste, nós temos 8,5% para esse ano, e nós temos para o ano que vem um número abaixo do mercado. Né? Então, a gente já elaborou bastante por que o nosso número é um pouco abaixo. E aí, acho que o seu primeiro ponto ele se referia à inércia da inflação, ou seja, dado que nós tivemos várias reajustes de expectativa na mesma direção, mais de 20 semanas consecutivas, o quanto que isso gera de inércia, né? Então, a gente tem olhado isso bastante com cuidado. Na verdade, quando a gente modela a inércia, ela não parece que subiu muito, ela está meio parada. Eu diria que alguns modelos até dizem que caiu brevemente, mas assim, não parece que ter subido muito. A gente entende que tem uma diferença na inércia entre o nível da inflação e o grau de inflação, né? Uma coisa é o nível absoluto, outra é o grau de repasse. Então, a gente tem olhado isso bastante também com cuidado. De novo, a gente acha que setembro, né, é o nível mais alto dos 12 meses, depois volta a acomodar. A gente depende de vários fatores que foram mencionados, como a melhora na parte hídrica. A gente tem uma parte de alimentos que começa a melhorar. A gente vê já na ponta uma desaceleração. Primeiro começou com a Ásia menos China, a Ásia sem a China. Agora a gente começa a ver uma desaceleração na China também. A gente começa a ver alguma reação aí. O mais claro foi a parte de minério, com o tema da construção civil na China, a gente começa a ver. Mas aí, por outro lado, alguns outros países a gente vê também que tem uma aceleração no preço de energia, né? Então, eu acho que tem, dentro do balanço de risco, vários fatores para observar. Nós entendemos hoje que com o nosso ritmo, né, de atuação, nós levamos a inflação para a meta, achamos que o pior é setembro e vamos observar muito esse repasse para serviços, se os núcleos voltam a se comportar um pouco melhor. Então, isso é o que a gente está observando no dia a dia. Você está no mudo, Cristiano, ou não sei se sou eu que não escuto. Sou eu. É engraçado que quando eu falo, dá eco. Então, quando eu falo demais. Na verdade, eu falo pouco, mas cresce muito o volume da voz. Mas, outro dia, o senhor fez um comentário sobre a questão do reajuste de combustíveis, né, no Brasil. Eu queria que o senhor esclarecesse esse ponto, porque esse é um tema recorrente no debate econômico nacional, que é o seguinte: se a Petrobras repassa rapidamente ou não o preço, né, o aumento de preço de petróleo lá fora e aqui nos preços internos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o senhor teria dito o seguinte, que a Petrobras repassa muito rapidamente esses reajustes. Mas foi curioso essa ocasião, porque foi interpretado exatamente o contrário, né, do que eu queria dizer, né? Foi um evento, se não me engano, do Banco BTG, e a pergunta era, olha, tem alguns países que estão surpreendendo a inflação agora, né, nessa altura do campeonato. E aí foi mencionado Chile, Colômbia, México. Aí eu disse, olha, tem uma coisa que a gente precisa entender, que parte do problema que nós vimos no ano passado, em 2020, eles estão vendo esse ano. Nossa moeda desvalorizou muito em 2020, bem menos em 2021. A moeda desses países estava desvalorizando no dia entre 10% e 15% cada país, né? Então, eles estavam vendo um efeito do dólar, né? Ou seja, o efeito que nós já tínhamos visto, eles estavam vendo esse ano. E aí um outro exemplo, eu usei o exemplo do dólar, e usei um outro exemplo dizendo que também quando tem aumento no preço,
o nosso repasse é mais rápido. Significa que nós já vimos esse problema também, nós já repassamos mais rápido. Então, isso aí era no sentido positivo de dizer que nossos ajustes são mais rápidos e que parte da inflação que alguns outros países vizinhos estavam vendo eram por fatores que nós já tínhamos atravessado. Em nenhum momento eu falei que era contra a Petrobras, mesmo porque o Banco Central não pode comentar sobre política de preço da Petrobras. Acho que isso cabe à Petrobras e ao governo. Era só um comentário no sentido que parte do que já tinha, que estava acontecendo em alguns outros países, já tinha acontecido com o Brasil. Eu, pessoalmente, tenho dito que eu sou contra a política de subsídios. Então, eu gosto de políticas que se aproximem de preço de mercado. Então, jamais, em nenhum momento, né, vou comentar ou sugerir o que a Petrobras deveria fazer com o preço. Foi só um exemplo usando de por que outros países, né, estão passando por um fenômeno agora que nós passamos em parte no ano passado. Certo. Bom, eu ia tratar desse tema. O Roberto Campos Neto é o primeiro presidente da era de Banco Central independente, formalmente, legalmente, no Brasil, né, Roberto? E quando o Banco Central brasileiro não era independente, ele sempre se atribuiu a isso a dificuldade, inclusive, uma das dificuldades para se reduzir taxa de juros no Brasil. Como é que você se sente sendo o primeiro presidente de um Banco Central independente no Brasil? O que mudou, na sua opinião, o que muda na atuação do Banco Central? Não, eu acho que depois vamos dizer assim, da autonomia formal, tem todo um arcabouço, né, que você precisa ir ajustando na parte operacional do Banco Central. Você vira a chave de não autonomia para autonomia, mas os processos não viram a chave imediata. Então, acho que tem um trabalho que a gente está fazendo de adaptar, né, esse arcabouço nosso de decisão e arcabouço operacional para esse novo mundo de autonomia. Então, lembrando que a autonomia é um processo que a gente chama de checks and balances, né? Porque o que acontece? Ela é equilibrada em várias formas. Você tem uma autonomia do presidente do Banco Central em relação ao mandato do executivo, mas você também tem uma autonomia dos diretores em relação ao presidente do Banco Central. Lembrando que, na forma como funciona, quando entrar o próximo presidente, no primeiro ano, ele vai nomear 2 diretores, que não necessariamente vão ser alinhados com o presidente do Banco Central ou com o resto da diretoria, pode ser, pode não ser. No segundo ano, ele passa a ter, né, um controle, porque nomeia mais 2 diretores e aí vai nomear o presidente do Banco Central também, e aí você passa a ter... Então, mas aí você ainda tem 4 diretores do Banco Central que vão estar lá, que são da diretoria antiga. Então, é muito importante essa fluidez, porque eu acho que melhora muito, né, o sentimento de grandeza institucional, né, que é necessário para fazer os ajustes que são precisos no momento necessário. Então, eu acho que é um processo que a gente vai amadurecer ele ainda, tem muitas pequenas mudanças para serem feitas nesse âmbito, mas me sinto muito feliz, muito honrado de ter, né, sido o primeiro. Na verdade, é um processo que já estava em andamento, só calhou de acontecer com a minha presença. Eu acho que, em grande parte, graças aos funcionários que fizeram um trabalho espetacular e tem esse reconhecimento, né, no setor público, que o Banco Central tem um quadro diferenciado. Então, eu só tenho a agradecer ao corpo, né, e esperar que eu consiga conduzir, né, essa transformação na melhor maneira possível. Eu vou colocar uma pergunta para o senhor sobre esse assunto, né, porque no Brasil, de fato, há uma dificuldade de se entender a importância de você ter um Banco Central independente. Quando a gente olha para o resto do mundo, os países com maior estabilidade monetária, estabilidade de preços, são justamente os países que têm bancos centrais independentes, né? Estados Unidos, Inglaterra, a Alemanha, ou seja, a Europa, enfim, Nova Zelândia. Esses são os países que têm bancos centrais independentes e maior estabilidade financeira e menos, como é que se diz, volatilidade do produto, né? Ou seja, o crescimento é sempre de maneira mais estável e previsível. E no Brasil, a gente nunca teve, apesar de, desde o governo Fernando Henrique, desde o início do Plano Real, os presidentes do Banco Central gozaram de uma liberdade que não havia antes. Com exceção, evidentemente, do governo Dilma Rousseff, quando não houve essa independência, pelo contrário, houve interferência direta da presidente sobre a gestão da política monetária, sobre a gestão do Banco Central. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é uma pergunta que justamente vem, na minha opinião, da visão equivocada sobre esse tema, mas eu queria que o senhor respondesse,
porque eu acho que, para esclarecer, existe algum risco, na sua opinião? Como é que você responderia àqueles que dizem que um Banco Central independente ele vai ficar à mercê, ele vai ser capturado pelos interesses dos bancos privados, ou seja, do setor financeiro? Não, acho que é exatamente o contrário, né? O Banco Central independente, né, ele desenvolveu, né, ele tem um ganho institucional, ele pode olhar mais a longo prazo, então ele não precisa de olhar para nenhum setor em específico. Eu acho que se olhar o trabalho que tem sido feito nessa gestão, e que já vinha sendo feito na outra gestão também, ele vai todo no sentido de ter um ganho enorme de competição, né? Se tem uma coisa que eu acho que o Banco Central tem trabalhado em aumentar a competição bancária, em lançar novos produtos, em gerar inclusão. Então, eu acho que não, acho que é o contrário. Eu acho que a primeira parte da sua afirmação é correta. De fato, bancos centrais, os trabalhos empíricos mostram que bancos centrais independentes têm menor volatilidade de inflação e do produto, né? E eu acho que E uma coisa que eu também vejo muito, não, mas o Banco Central é independente, mas a gente tem ganhos, mas a gente pode ter perdas institucionais. Eu acho que no Brasil, se a gente olhar os ganhos institucionais que nós tivemos nos últimos anos, eles foram, em grande parte, preservados, né? Então, eu acredito que esse é um ganho institucional que demorou muito para amadurecer, que veio para ficar, que será preservado, né? E acho que isso fortalece muito o quadro do Banco Central e faz com que você tenha um horizonte, né, mais limpo de atuação. Certo. Nós vamos falar dessa agenda, daqui a pouco vamos falar mais da agenda que o senhor está tocando aí no Banco Central em relação à questão da competição bancária, etc. Eu queria só terminar essa parte macroeconômica falando da questão fiscal. Como é que o senhor vê hoje essa dúvida? Porque a gente estava vivendo no mundo, até o início de agosto, que era um mundo auspicioso, né? Ou seja, de inflação no próximo ano ancorada, do ponto de vista das expectativas, uma expectativa de crescimento da economia para este ano muito maior do que a gente já estaria experimentando, e também de crescimento para o ano que vem também bastante razoável, e o que a gente vê agora, né, aqueles números que eu já citei, são números piores do que a gente tinha. Uma grande parte disso, sem falar também nas taxas de juros negociadas, nos contratos futuros, né, de juros para os próximos 5, 10 anos, que mostra uma piora sensível na expectativa em relação à questão fiscal. Isso tudo mudou de agosto para cá, claramente em função das dúvidas que os agentes econômicos passaram a ter em relação à questão fiscal, né? Principalmente diante de duas novidades que surgiram aí no debate, enfim, em Brasília, que uma é a questão dos precatórios, como acomodar o pagamento de precatórios no orçamento, né? E também a questão da definição de como se pagará o novo Auxílio Brasil, o velho Bolsa Família. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, ou seja, como é que isso está influenciando no trabalho, na atuação do Banco Central. Não, acho que primeiro, para falar do fiscal, é necessário voltar um pouco atrás e contar uma história um pouquinho mais completa. Então, primeiro, quando a gente olha o nosso estoque de dívida, vamos olhar a dívida bruta, que é o que as pessoas têm olhado, o que a gente vê é o seguinte: se a gente voltasse para novembro de 2020, a gente ia ter uma expectativa entre 95 e 100 de dívida bruta no final de 2021. Estou falando entre 95 e 100, tinha alguns economistas com 100. Mas a média, olhando o Focus, era 95, 96. Isso em novembro de 2020. Quando a gente olha, né, o que está se configurando, que será a dívida bruta no final de 2021, está perto de 81. Então, a gente tinha uma coisa de 95 para 81. Então, assim, teve uma percepção de melhora razoável. E uma história que eu sempre conto, eu me lembro, a gente ainda na equipe de transição, lá no CCBB em Brasília, quando não tinha nem feito a sabatina ainda, a gente tentando olhar o que seria a trajetória fiscal, na época em conversa com o Mansueto, que estava, então, fazendo essa parte dos cálculos, e eu perguntei, olha, o que para você seria um número razoável para o final de 2021? E ele disse, em torno de 80, 81, que é basicamente onde a gente está hoje, né? Obviamente, se não tivesse sido a pandemia, a gente ia ter uma surpresa bastante positiva para baixo em relação ao que se esperava lá. Então, a gente teve, na verdade, um percalço, que foi a pandemia, tivemos que gastar muito mais, e depois voltamos para um equilíbrio,
que é muito parecido com o que a gente achava que ia ser lá atrás. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é, as pessoas podem dizer, não, mas isso só aconteceu por causa da inflação, né? Foi meramente um efeito inflacionário. E a minha resposta para isso é parte sim, parte é inflacionário. Eu diria que metade, um pouco menos da metade é inflacionário. E tem uma outra metade que a gente já mostrou em vários trabalhos, inclusive no relatório de inflação, uma decomposição, mostrando que teve alguns ganhos. Inclusive, a receita recorrente tem sido alta, né? A receita do governo recorrente tem sido alta. Tem várias explicações. Tem uma explicação de você consumir mais bens e menos serviços, tem uma explicação de mais comércio online, tem várias explicações que são mais estruturais. Eu não estou dizendo que a gente consegue dizer com certeza que tem uma grande melhora estrutural, mas teve alguma melhora. Então, primeiro argumento que ia explodir não é verdade, teve uma melhora, uma surpresa. Segundo argumento, que era meramente uma inflação, também não é verdade, a gente vê que tem um pedaço sim que é inflação, outro que não. E aí tem um terceiro argumento que diz, não, mas você teve essa melhora esse ano, mas ano que vem vai voltar a piorar muito rapidamente, e vai voltar para a dinâmica antiga. E quando a gente pega, na verdade, os números do Focus, né, os números da curva do Focus, em relação à trajetória fiscal para frente, a gente vê que essa melhora de percepção, eu diria, dos 95 para 81, ela se perpetua, né, na convergência fiscal para frente. Então, esse argumento também não é verdadeiro. Mas aí sobra um outro argumento que é bom, tudo bem. Você está me falando do estoque, e o estoque realmente teve alguma melhora. Mas, na margem, a gente tem um risco de perder o arcabouço fiscal. E aí vai endereçar o ponto que você mencionou, que é, o Banco Central não faz política fiscal, não participa dos debates fiscais, mas, assim, é muito importante entender, né, nesse momento, que a gente tem aí esses 4 fatores que foram mencionados por você, que é o Bolsa Família, a possível extensão do auxílio emergencial, o precatório e a reforma, o IR, o Imposto de Renda, que, na verdade, acabaram se colidindo porque um viabiliza o outro de certa forma. Então, acho que o que o mercado, o que os agentes econômicos, de uma forma geral, o que o investidor quer, é um pouco virar essa página agora, dizer o seguinte, olha, eu quero agora que o governo me diga como vai ser, como vai ser a continuidade dos programas de enfrentamento ao Covid e como que eles vão ser financiados. E aí é óbvio que o mercado vai olhar se, de fato, nessa transição teve uma quebra do arcabouço fiscal. Então, é importante manter o arcabouço fiscal para que isso, né, seja um elemento bom. E aí eu enfatizaria, né, finalmente, dizendo que a gente está num ponto de convergência, num ponto de inflexão, onde não necessariamente jogar muito mais dinheiro vai fazer com que a economia cresça muito mais. Porque se o jogar mais dinheiro for com uma percepção de destruição do arcabouço fiscal, o efeito, né, de desorganização de preços e o efeito que isso gera na economia vai ser mais forte do que o efeito benéfico do dinheiro em circulação, do novo dinheiro em circulação. Então, às vezes, fazer mais pode significar fazer menos, depende da narrativa e da credibilidade com que isso é feito, e hoje está atrelada ao arcabouço fiscal. O senhor acha, então, que esse possível reajuste do Bolsa Família em 50%, 60%, que é o que estamos falando, né, seria, neste momento, do ponto de vista da gestão da economia, não estou falando só da taxa de juros, né, mas, enfim, seria contraproducente? Não, embora todo mundo concorde que haja uma necessidade de aumento da parcela, ou seja, do valor da transferência, porque ele está muito defasado, né? Não, eu não tenho como avaliar programas fiscais, isso não é a função do Banco Central. O que eu estou dizendo é o seguinte, se esse arranjo que for feito, né, no fim, para resolver todos esses temas, se ele for feito com credibilidade e a gente conseguir virar essa página, eu acho que dá uma clareada bastante grande no cenário. Entendi. E aí os agentes vão olhar outras coisas. A gente ainda tem tempo para aprovar pequenas reformas, tem a reforma administrativa que pode ainda ser aprovada, mas acho que é importante virar essa página. Agora, eu não tenho como ter juízo de valor se é melhor fazer 300, 200, 350 Entendi. Ou 400. Eu entendo que tem que caber dentro do arcabouço fiscal. Esse é o ponto principal. Só até para corrigir a minha pergunta, porque senão fica parecendo que eu estava... Na verdade, a minha pergunta foi sobre o Bolsa Família, mas a gente estava falando de precatório também, né? Ou seja, tem que ser crível em relação às duas despesas que estão exponenciando aí nesse debate, né? Não estava falando só do Bolsa Família, evidentemente. Tá certo. Quando o senhor fala não quebrar o arcabouço fiscal, o que seria
esperável para não quebrar o arcabouço fiscal? Ou seja, o que, do ponto de vista do arcabouço fiscal, teria que ser mantido, teria que ser fortalecido? Não, eu acho que existe um entendimento, né? Eu acho que, no final das contas, para que existe o teto de gastos, para que existe o arcabouço fiscal? Dentro de um bom senso, é para que você estabilize seus gastos ao longo do tempo. Então, as pessoas, em geral, sabem que se você tem um espaço pequeno no orçamento, que está sendo gerado por uma parte que está sendo reajustada acima do teto, você sabe que ao longo do tempo seu espaço vai ficando pequeno. Se com esse espaço pequeno, que já é difícil trabalhar, você tem um volume de incerteza muito grande, de 40, 50 bi para um lado para o outro, que é o tema do precatório, eu acho que qualquer pessoa que analisa isso diz, olha, isso aqui não é administrável, então tem que ter alguma solução para isso. Então o governo propôs várias soluções, essa solução abre um espaço no teto, e acho que dentro desse espaço tem que ser trabalhado, né, com umas prioridades, o que o governo deseja fazer. Eu acho que o importante nesse caso é a narrativa, né? Você tem que fazer uma narrativa com credibilidade. Olha, eu vim daqui, tive uma coisa muito grande, melhorei, estou respeitando o arcabouço fiscal e daqui para frente isso é o que vai ficar de programa e é assim que ele vai ser financiado. Mas não posso comentar em específico porque não é uma agenda do Banco Central. Claro. Quando a gente olha a expectativa, por exemplo, em relação ao resultado primário, não há uma deterioração, né, na expectativa, porque, olha, a expectativa há 4 semanas era de um resultado primário, né, ou seja, de um déficit primário de 1,57% do PIB, há uma semana de 1,5% e agora continua 1,5%, ou seja, e no ano passado foi mais de 10%, né? Então, e lembra que, de novo, voltando para a minha primeira reunião lá, quando eu entrei no governo, a gente achava que 2021, 2022, se tudo desse certo, era alguma coisa perto de meio, né? A gente está falando hoje, olhando para frente, de ter uma possibilidade de ser abaixo de meio, inclusive, ano que vem, depende como. Então, assim, acho que é importante mencionar isso, né? Que ao longo desse período teve um esforço, é óbvio, claro que a gente teve a pandemia, teve que fazer várias coisas, mas acho que é importante manter, né, o arcabouço e a narrativa de que, olha, a gente está olhando mais para frente, esse é o equilíbrio da frente. A gente precisa encontrar condições para o país crescer, né? A forma de equilibrar o orçamento, no fim das contas, é voltar a ter um crescimento sustentável mais alto. Certo. Agora, doutor Roberto, vamos falar de uma agenda mais digamos assim, excitante, né, para a maioria dos brasileiros, que é, enfim, o custo do crédito no Brasil e essas coisas. Hoje de manhã, o senhor deu uma palestra, né, virtual para a Associação Comercial de São Paulo, e o senhor falou falou de um assunto lá, de um tema, que eu gostaria que, se o senhor pudesse falar mais agora, seria bastante interessante. O senhor disse que o seguinte, que estaria discutindo a possibilidade de usar algum fundo para diminuir o superendividamento da população brasileira. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Não, o que eu disse era, na verdade, respondendo uma pergunta sobre o que fazer com o FGO, né, que é um fundo que, quando as medidas de crédito foram desenhadas, o que se tentou otimizar eu gostaria de dar o máximo de crédito para o mínimo de gasto fiscal possível. Eu gostaria que esse crédito fosse o mais responsável possível. Então, numa dimensão você tem o fundo que te consegue alavancar, né, ou seja, consegue fazer mais do que o valor nominal. Do outro lado, se você coloca o banco como corresponsável, né, você tem uma gestão melhor de como os empréstimos chegam na ponta, né? Então, a gente sempre usou essas duas dimensões como balizador, e o que eu disse é que a inadimplência foi surpreendentemente baixa. Então, tem um dinheiro que vai voltar, né, que permanece no fundo, e tem algumas ideias, e de novo, isso não é uma política do Banco Central, mas tem algumas ideias sobre como melhorar o superendividamento. Tem uma ideia que está sendo conduzida pela senadora Cátia Abreu, que a gente tem hoje um número de pessoas superendividadas muito alto, então que os bancos fariam financiamento, e aí, obviamente, a gente se pergunta se talvez esse fundo pudesse ser usado para esse tipo de medida. Isso é, de novo, um programa do Tesouro, né, com o Parlamento. O Banco Central não olha o FGO, mas eu entendo que deva ser importante endereçar esse tema dos superendividados nesse momento. O senhor falou também que estaria para sair um mutirão de renegociação de dívidas entre instituições financeiras e seus clientes, que, em troca, precisarão realizar um pequeno
curso de educação financeira. A gente fez isso já uma vez no passado, né, que era um mutirão de refinanciamento, onde as pessoas, para ter o direito ao refinanciamento, tinham que ter uma exposição a esse conteúdo de educação financeira, que sempre ajuda, né, a pessoa. E eu tenho conversado com o pessoal da Febraban, eles estão desenhando um programa, parece que com participação de alguns parlamentares também, vão ter outras. Eu não posso falar porque, de novo, não é um programa 100% nosso, mas com certeza você pode falar com o pessoal da Febraban e os outros que estão envolvidos, mas a ideia é basicamente seguir nesse movimento de fazer de tempos em tempos um mutirão de renegociação e fazer com que essa pessoa, né, que esteja superendividada, que esteja com problema, tenha exposição à educação financeira para que possa melhorar o planejamento financeiro dela dali para frente. Uhum, certo. Vamos lá. Aí aqui o senhor teria dito também que a autonomia... você falou da autonomia do BC, ok. Agora vamos falar dos instrumentos que já estão funcionando e dos que estão para estrear. Uhum. Bom, doutor Roberto, na sua gestão foi criado o PIX, que tenho algumas perguntas para o PIX, porque é um mecanismo muito interessante, uma novidade bacana na vida dos brasileiros, mas alguns problemas já surgiram, mas vamos falar primeiro das novidades. Ou seja, o instrumento foi lançado permitindo a qualquer pessoa transmitir dinheiro para outra pessoa, ou para uma instituição, para um banco, ou seja, pessoa física para um banco, uma transferência em 11 segundos, sem custo, né, a qualquer hora do dia. E eu me lembro que na época que a plataforma foi criada, mais de 600 empresas se inscreveram, startups que queriam operar com o PIX. Mas o que a gente viu de lá para cá, vamos começar por aí, o que a gente viu de lá para cá é que, aparentemente, os bancos dominaram o PIX. Você não vê nenhuma empresa pequena fazendo esse tipo de transferência. O que o senhor comentaria sobre esse aspecto? Vamos começar por aí. Não, o meu comentário é que esse aspecto não é verdade, né? Na verdade, você tem bancos de plataforma que têm uma participação no Pix muito maior do que a participação que eles têm em outros mercados financeiros. Então, você pode aí olhar que você vai ver no ranking dos que mais fazem Pix, você tem bancos pequenos aí, inclusive, competindo com bancos grandes. Os bancos grandes participam, tem uma base de clientes bastante grande, os bancos grandes nos ajudaram muito nesse processo de implementação do Pix, mas o Pix ele tem uma ordem, né, vamos dizer assim, um ranking de bancos que mais fazem Pix, que é muito diferente do tamanho dos bancos, ou por crédito, ou por patrimônio, mas é bem diferente. Então, acho que isso não é muito fato. Agora, o que sim é verdade é que o Pix cresceu muito no P2P, que é de pessoa para pessoa, e de pessoa para empresa ele demora um pouco mais a crescer. Ele está crescendo mais agora nessa última parte do crescimento, é onde de pessoas para empresa está crescendo mais. Por quê? Porque a empresa, para fazer o Pix, ela tem que ajustar para a contabilidade, quando ela faz uma venda, tem que, às vezes, fazer uma reprogramação do sistema, da loja ou do serviço que está sendo oferecido. Então, a gente vê que isso demorou um pouquinho mais, mas agora entrou também e tem acelerado bastante. Então, a gente está vendo... Lembrando que o Pix agora tem... estamos falando de 213 milhões de chaves, né? Um volume de chaves bastante grande. São 6,6 milhões de empresas, no total de 8 milhões de empresas CNPJ. Na verdade, que tem uma certa duplicidade, mas assim, é um crescimento muito além do que a gente poderia esperar, continua crescendo. E eu acho que o principal do Pix, que talvez eu sempre gosto de mencionar, é que o Pix não foi só uma substituição da TED e do DOC, né? Ele gerou novos modelos de negócio, tanto é que quando você olha o número de operações, ele cresceu quase que exponencialmente. Então, ele proporcionou novos... Todos os negócios onde você tem vendas com ticket muito baixo, onde você precisa fazer a venda rápida, ver o dinheiro caindo na conta rápido, e você tem que fazer uma entrega no local, são negócios que são proporcionados com Pix. Por quê? Porque outro dia, por exemplo, a gente tem anedóticos assim de ambulantes, ou de pessoas que fabricam máscara, ou de pessoas que fabricam utensílios de arte, coisas desse tipo que vendem, e aí acaba todo mundo pagando com Pix, né? Inclusive, tem um número grande de pessoas que abriram conta só para ter o Pix, porque eles dependem do Pix para fazer a venda do dia a dia. Lembrando que a gente tem uma informalidade grande na nossa mão de obra, com a pandemia isso, né, não melhorou, até piorou, você tem muita gente
no trabalho informal, tentando se virar, tentando ganhar algum dinheiro, vendendo alguma coisa. Então, o Pix acho que foi muito inclusivo nesse sentido. A transferência de pessoa para a empresa também é gratuita? Para a pessoa é sempre gratuita, para a empresa não. Mesmo para a empresa pequena? Mesmo para empresa, se for empresa, pessoa física, se for uma pessoa física, aí é gratuito. Se for uma pessoa jurídica, um CNPJ, não. Mas, assim, é bastante mais baixo do que os outros meios de pagamento e tem sido uma competição grande. A gente se perguntou se isso não seria uma válvula de escape onde as instituições financeiras cobrariam preços altos, e o que a gente tem visto é que não. Que a competição, na verdade, tem gerado um processo de preços bem mais baixos até do que o que a gente esperava. Ou seja, tem conseguido controlar um pouco a senha dos bancos, né, e cobrar nas transferências. Na verdade, o que o Pix faz é uma plataforma homogênea para qualquer um. Banco A, B, C, D ou F que entrar e fazer o Pix vai ser o mesmo. O motor, a liquidação motor é o motor do Banco Central, né, e a funcionalidade, a interface nos aplicativos é muito parecida uma com a outra. Né? E hoje em dia isso não é um elemento de barreira de entrada tão grande. Então, como ele é muito homogêneo, no final das contas, se um banco começa a cobrar muito de uma empresa, ela vai para um banco menor, para uma plataforma financeira, vai para algum outro lugar. Então, o que se mostrou é que a competição, nesse sentido, funcionou bastante bem. Certo, tá ok. Como é que o senhor vê essas questões que estão sendo levantadas desde a primeira semana do Pix, que é a questão de segurança, né? A gente até viu alguns delegados, delegado de polícia, delegado de Polícia Federal, mandando mensagens, fazendo gravações de mensagens, mandando para as pessoas para falar dos riscos que o Pix trazia para a segurança das pessoas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, a sua opinião sobre isso, também possíveis providências que o Banco Central estaria tomando, se é que há providências para tomar nessa área, né? Não, acho que excelente pergunta. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ver um pouco. Primeiro, o Banco Central não faz política de segurança pública. Então, existe um fator criminalidade no país que a gente espera que melhore, e que, de fato, teve uma oscilação nos últimos tempos. Por quê? Porque quando você tem uma pandemia e está todo mundo fechado em casa, e o comércio está fechado, e o restaurante está fechado, e o bar está fechado, e o cinema está fechado, e as pessoas não estão transitando muito, esse tipo de sequestro relâmpago, esse tipo de incidência, ele cai muito porque as pessoas estão em casa. Aí o Pix surgiu no meio do processo, onde as pessoas estavam em casa, e aí você tem uma reabertura da economia. A hora que você tem uma reabertura da economia, e as pessoas começam a ir a restaurante, a bares, sair mais, você obviamente volta a ter aquela criminalidade que você tinha antes, só que agora instrumentada no Pix, porque o Pix passou a ser um meio de pagamento, e não mais a TED, o DOC, ou aquele tipo de sequestro de levar, às vezes, no caixa ATM. Mas a notícia boa aqui é a seguinte: o Pix, na forma como ele é programado nos bancos, é tudo programado em nuvem, ele é muito mais rápido de ajustar. Tanto que eu estava tendo uma conversa com um banqueiro que ele me disse, olha, o Pix eu ajusto rápido, mas para fazer ajustes em TED e DOC eu demoro mais, porque o sistema é legado, é mais difícil. Então, o Pix ele tem essa facilidade, ele agiliza isso. Quais são as medidas que o Banco Central tem feito? O Banco Central pensou em duas dimensões. Primeiro, como o Pix é fácil de reprogramar e ele é ágil, eu posso reprogramar ele ou criar condições para que as pessoas consigam fazer um instrumento mais sob medida para elas. Então, se eu sou uma pessoa que não tenho segurança de sair à noite, não quero sofrer, eu posso zerar o meu limite à noite e posso deixar o limite de dia. Então, eu entro lá no meu aplicativo, eu boto, olha, zero de limite à noite, tem limite de dia. Ou eu posso limitar o limite que eu quero fazer à noite, ou eu posso fazer o seguinte, não quero ter limite nenhum, só vou fazer Pix para as contas que estiverem pré-agendadas no meu cadastro. Então, você tem uma flexibilidade maior, a gente fez várias medidas nesse sentido, para que as pessoas consigam, entendendo as suas vulnerabilidades, fazer uma programação de Pix que seja mais adequada. Segunda dimensão, para ter um crime como esse, você precisa ter uma conta de destino. Obviamente, quando alguém faz um Pix, é de uma conta para outra conta. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com a conta de destino, porque se alguém sofreu um sequestro relâmpago e teve que transferir o dinheiro para a conta de uma outra pessoa, é importante saber o seguinte, só tem duas opções, Ou a conta é da pessoa e aí ela automaticamente se autoincrimina, porque tem todos os dados dela, tem o endereço, tudo, você sabe quem foi que fez.
ou ela passa para uma conta que pode ser uma conta hospedeira, que ela pode ser uma conta laranja, ou que a gente chama conta de aluguel. Então, o segundo grupo de medidas vai para atacar a formação dessas contas de aluguel e dessas contas laranjas. Então, a gente tem um grupo de dados, a gente tem um banco de dados, o DICT, onde a gente consegue identificar. Então, várias medidas, não vou ter tempo de falar sobre elas, é basicamente para prevenir, para desincentivar o tema da conta laranja, e para quando tiver uma conta laranja, ela poder ser detectada mais rapidamente, né? E aí medidas vão ser tomadas mais rapidamente. Então, são essas duas dimensões de pensamento. Obviamente, ao longo do tempo, se nós percebemos que precisa de algumas outras medidas ou alguns ajustes nas medidas que foram feitas, de novo, o Pix ele é muito ágil, ele tem essa vantagem, então a gente pode ajustar as medidas, sempre com o intuito de gerar segurança para a população que usa o Pix, e sabendo também que a gente nunca vai ter criminalidade zero, é um tema de segurança pública, a gente tem um desemprego grande, uma informalidade grande, e isso tudo tem uma correlação com o índice de criminalidade, infelizmente, a gente sempre torce para que a gente consiga melhorar, crescer, gerar emprego, porque isso tudo está um pouco correlacionado. Quando o Banco Central falou em lançar o Pix, os bancos reagiram muito, dizendo que tinha problemas de segurança que precisavam ser superados. Afinal, esses problemas de segurança foram superados ou eles tinham razão? Olha, eu não sei de nenhuma afirmativa de um banco que tenha me dito que o Pix tem um programa de segurança que o TED... Não, o Pix é um sistema como a TED, como o DOC, ele tem vantagens em relação à agilidade, ele é mais barato para as pessoas, ele é instantâneo, né? Então, assim, eu não sei de nenhuma comparação onde eles tenham elementos de menor segurança. Ao contrário, eu sei de vários onde ele tem mais segurança, e aí a gente pode enumerar vários. Então, mas, assim, os bancos contribuíram bastante quando nós lançamos o Pix. Foi um trabalho feito com todo mundo. Eu acho que teve um convencimento de que isso ia gerar novos negócios, novos modelos, e que, no final das contas, todo mundo ia ganhar. Certo. Então, Roberto, vamos falar do restante dessa agenda, porque desde que o senhor, enfim, conversou com a gente sobre outros produtos, como, por exemplo, o Open Bank, até queria falar sobre esse assunto com bastante didatismo, para as pessoas entenderem. Como é que está a agenda de Open Bank, né? Ou seja, a possibilidade, uma vez me deu um exemplo, que é o seguinte: você vai tomar um financiamento, eu vou comprar um carro, por exemplo. Aí eu vou lá comprar um carro e, por e-mail, né? Ou seja, e-mail, isso não existe, pela plataforma, eu digo, quero comprar um carro, vou na minha instituição financeira, lá pela plataforma, e aí a minha instituição financeira fala, olha, te dou um empréstimo de tantos R$1.000, a taxa de juros tal. Aí, essa informação, eu vou dizer, olha, coloque essa informação disponível para outros bancos, porque eles querem me oferecer outras taxas. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, grosso modo, do que poderia ser o Open Banking. Como é que está essa agenda? Quando é que será implementado o próximo passo? Onde é que a gente está do ponto de vista da implantação do Open Banking, que é um sistema que aparentemente tem muito potencial para estimular a concorrência no Brasil bancária, o que pode ajudar a reduzir as taxas de juros cobradas dos consumidores e também das empresas, né? Eu acho que o Open Banking está inserido nessa nova realidade que nós estamos vivendo, onde a monetização de dados e de informações pessoais tem extremo valor para as pessoas e para as empresas, né? Então, não é só aplicado ao mercado financeiro, mas o Open Banking no caso, o mercado financeiro, mas a gente está vivendo acho que vai viver um período daqui para frente, onde da mesma forma que nós tivemos uma ruptura de alguns negócios pelas Big Techs, agora nós vamos ter a ruptura das Big Techs que vão sofrer, né, ataques no sentido de que outras empresas vão surgir, fazendo com que você consiga monetizar os seus dados de forma mais eficiente, com maior benefício para você. Então, a gente está vendo isso e tem vários exemplos disso acontecendo ao redor do mundo. Nesse sentido, nós entendemos como a indústria financeira vai caminhar cada vez mais para uma indústria de dados, nós entendemos que nada mais natural do que criar um arcabouço onde os dados estejam todos, né, disponíveis, ou seja, as pessoas são donas dos próprios dados e usam aquele dado em benefício próprio, né, para ter melhores produtos, mais sob medida e melhores preços. A gente desenhou em algumas fases o sistema, ou seja, primeiro o compartilhamento de dados públicos, depois compartilhamento de dados privados, depois o sistema de iniciação de pagamentos e depois a amplitude do escopo. Então, quando a gente olha fase 3, fase 4 e como a gente está indo para a amplitude do escopo,
a gente começa a ver, por exemplo, o pessoal da SUSEP tem conversado comigo para colocar em seguro. Então, a gente tem o Open Insurance, que a gente tem uma reunião até essa semana para falar um pouco sobre esse assunto. Depois, o ministro da Saúde me diz, olha, eu quero fazer o Open Health, porque eu quero também que as pessoas consigam colocar os seus dados médicos num sistema onde você tenha mais competição e onde as operadoras, né, diminuam um pouco a margem. Então, assim, não sou um grande entendido do sistema do mundo de saúde, mas a ideia de monetizar dados e transformar isso em benefício para o usuário é a mesma ideia. E a gente vai ver essa ideia aplicada em várias coisas ao longo aí dos próximos meses, próximos anos. A gente entende que é preciso avançar com o Open Banking, nós estamos avançando, a gente entende que os prazos às vezes são apertados, tem alguma inquietude com tanta coisa que o Banco Central está fazendo ao mesmo tempo, e tanto ajuste de tecnologia que os bancos têm que fazer. A gente tem conversado com todos os bancos, a gente entende que é importante seguir, caminhar, e que essa mudança vai ser positiva para todo mundo. Mas quando será próximo? Qual é a próxima novidade neste caso? Quando é que a gente vai ter? O que a gente vai ter em breve? Eu queria um pouco do cronograma para a gente. Não, a gente tem uma fase de iniciador de pagamento e a gente depois vai para uma fase de escopo. Então, assim, a gente teve um pequeno atraso aí nessa transição, né? Porque, de novo, são muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Então, a gente fez uma prorrogação de 60 dias. Eu não tenho as datas todas na cabeça de todos os cronogramas, mas a gente tem uma equipe que está muito focada em passar pelas fases e chegar na fase de escopo e, né, aumentar o escopo o máximo possível. Lembrando que o Open Banking não tem efeitos imediatos, não é como o Pix, ele vai ser um processo que ao longo do tempo. Sim, claro. Você vai mudando, vai ter uma cultura bancária, vai ter várias empresas que vão se inventar simplesmente para segmentar dados, para criar algum serviço muito sob medida para alguém, então a gente vai ver isso. Mas quando você fala de pagamento, ou seja, qual vai ser a primeira, como é que eu diria, o primeiro expediente? Qual vai ser o primeiro? Primeiro é o mundo de pagamentos. É poder dividir dados no mundo de pagamentos, que é o iniciador de pagamentos que a gente já está olhando, né? Sim, depois vai ser aumento de escopo. Aí quais são os produtos? Vai ter que tipo de produtos que vão estar nesse escopo? Né? Como é que a gente quer olhar, por exemplo, a indústria de fundos vai estar no escopo? Como que isso vai ser? Então, assim, de novo, eu não tenho na cabeça agora todos os cronogramas, mas a gente tem no site lá um cronograma com todos os produtos que a gente entende que vão estar disponíveis, e ao longo do caminho a gente vai vendo também, olha, esse é mais necessário. Sim, claro. A gente tem uma governança onde a gente discute a priorização dos produtos, então isso está acontecendo. Mas eu queria que você falasse, desse um exemplo na prática de um produto Open Banking para as pessoas terem ideia do que a gente está falando, entendeu? Ou seja, qual seria o primeiro mecanismo? Qual seria a primeira grande novidade quando esse negócio começar a funcionar? Não, pensa que você tem seus dados lá no financiamento imobiliário, por exemplo, aí tem todos os seus dados, e aí várias empresas vão contactar, vão ter os seus dados e vão oferecer aquele mesmo financiamento para você portar por uma taxa melhor, ou para você mudar o financiamento, ou vão dizer, olha, esse financiamento aqui com esse colateral, por que você não faz essa outra coisa? Então, coisas desse sentido. Ou seja, tudo uma questão de informação, né? Ou seja, exatamente. Esse mundo hoje, quando você elimina a barreira de informação, você consegue melhorar muito, né? Porque, no final das contas, a informação assimétrica explica grande parte do spread, né? Do preço que é cobrado. Sim. Uhum. Além dessa questão da informação, doutor Roberto, o que mais encarece tanto? Porque é difícil para o brasileiro entender por que a taxa de juros que ele paga em todos os financiamentos, qualquer tipo de financiamento, ela é muito mais alta do que a taxa básica de juros do Banco Central, né? Que é essa que o Banco Central divulga a cada 45 dias, que, na verdade, é o custo de oportunidade, o custo do dinheiro no Brasil, né? Então, é verdade que, no caso do financiamento imobiliário, caiu bastante já, né? Hoje está abaixo de 10%, né? Está em torno de 7%, 8%. E no caso também do financiamento de automóveis, caiu bastante. Mas, em geral, é uma taxa, como dizem alguns, pornográfica, né? É muito alta, é um spread, ou seja, a diferença entre a taxa de captação do banco e a taxa que ele cobra na ponta do consumidor, da família, do chefe de família e também das empresas, é muito alto.
o que mais explica, na sua opinião, essa diferença? Eu acho que parte do exemplo da resposta está na sua própria pergunta, né? Por que o crédito imobiliário é tão mais barato que o CDC, que é um crédito direto ao consumidor? Bom, o crédito imobiliário tem um colateral melhor. Então, créditos que têm colateral melhor, eles no Brasil são muito mais baratos proporcionalmente do que outros países. Bom, se isso é verdade, tem que ser o fato de que quando o crédito não tem colateral e tem inadimplência, você tem uma recuperação de crédito mais difícil. Então, o Brasil tem um problema sério de recuperação de crédito. Nós recuperamos muito pouco crédito do que é inadimplido. Então, tem um tema de recuperação de crédito. Melhorou até recentemente, melhorou ao longo dos 2, 3 anos, mas ainda assim é baixo, por exemplo, comparado com outros países. A gente tem uma parte de impostos, a gente tem uma parte de todo o custo, né, operacional que os bancos têm, né, vamos dizer, com toda a carga, né, de supervisão que tem. Então, tudo isso entra no custo. Agora, basicamente, se a gente conseguir melhorar esse problema de informação assimétrica, se a gente conseguir organizar melhor os colaterais, se as pessoas conseguirem usar melhor os seus ativos para pegar dinheiro, em geral, o custo baixa. Quando a gente olha o spread e a competição nos últimos tempos, ele vem caindo. É pouco, caiu pouco, mas caiu alguma coisa. Agora, por exemplo, a gente vê que produtos onde você consegue organizar melhor o colateral, as taxas são mais baixas. A gente tem que caminhar nesse sentido, de mais colateral, mais organização, mais portabilidade para o sistema aportar, para ter uma competição maior. Então, a nossa agenda vai toda nesse sentido. Agora, a concentração bancária, não foi o senhor que inventou a concentração bancária no Brasil. Na verdade, a concentração bancária, a gente sabe que no Brasil ela aconteceu no início do processo do programa, né, do plano de estabilização, porque vários bancos de médio e grande porte quebraram e enfim, naquela ocasião, o Banco Central, até em defesa do sistema como um todo, teve que de uma certa maneira, organizar, né, promover uma certa concentração bancária para que o sistema financeiro sobrevivesse, né, de um modo geral. Mas mas só que depois disso nada foi feito para desconcentrar. O senhor acha que a concentração bancária no Brasil é muito grande e ela é um dos elementos que tornam o crédito muito caro? Eu acho que hoje em dia não tem, né, nenhum grande estudo que mostra que diretamente a concentração bancária é responsável por crédito, porque tem uma diferença entre concentração e competição. Agora, quando a gente olha a concentração bancária no mundo, o que aconteceu depois da crise de 2008 é que quase que teve uma troca, né, vamos dizer, desejada naquele momento, mas indesejada depois, que é eu troquei a segurança por concentração. Então, os sistemas pulverizados sofreram muito durante a crise de 2008, a crise bancária, e aí teve quase que um incentivo em alguns países a ter uma concentração maior. A gente viu isso em grande parte do mundo, inclusive no Brasil também. E se a gente olhar os últimos anos, quando a gente vê as fintechs, esses bancos de plataforma, como que o crédito fora do sistema tradicional de banco está crescendo, a gente vê que já começa a ter uma desconcentração. É pequena. Né? Esse é um processo longo, mas o nosso objetivo também não é fazer os bancos grandes ficarem pequenos, né? É fazer os bancos grandes terem um pedaço menor de uma torta muito maior. A gente quer que o sistema como um todo cresça. A bancarização do Brasil tem muito para andar. A gente tem muito produto para lançar, muita gente para educar financeiramente. Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Você está no mudo de novo, Cristiano. Querem caçar minha palavra, mas não conseguirão. Mas é o seguinte, sou eu mesmo, né? Na verdade. Mas a gente está perto de concluir. Para quem chegou agora, estou aqui tendo uma conversa muito interessante com o presidente do Banco Central, o primeiro presidente do Banco Central independente do Brasil, Roberto Campos Neto. Doutor Roberto, é uma live especial, né? Organizada fora do nosso horário normal de live, que é às 11 horas da manhã, com o Roberto Campos. Doutor Roberto, a gente está quase no final... Mas não foi por minha causa o horário que mudou, não, hein? Não, eu sei disso. Não, quando o senhor vai conversar com a gente, vai ser sempre no horário que o senhor disser. Eu espero que não seja madrugada. Mas, então, falando sobre a questão da bancária, setor financeiro, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles detêm quase metade do sistema, considerando o BNDES, e também, ou seja, uma saída para estimular a desconcentração bancária não seria, por exemplo,
privatizar o Banco do Brasil. A Caixa Econômica a gente sabe que é um banco 100% controlado pela União, enfim, é um instrumento, poderia ser vendido também, ou desmembrado, mas no caso do Banco do Brasil, que é um banco comercial, que é evidente que não vai ter condições de competir nesse mundo agora, um mundo de competição muito acelerada por causa da tecnologia, e o Banco do Brasil, com todas as limitações que ele tem para investir em tecnologia como os seus concorrentes, não seria o caso de se pensar na privatização do Banco do Brasil? Ô, Cristiano, eu sou regulador, não posso falar para o meu regulado ser, ser extinto. O que a gente vê é que a gente teve aí, né, Não, uma não seria extinto, né? Ele seria substituído. privatizado. Mas o que a gente vê é que a gente teve uma acomodação em nichos, né? Então a gente tem hoje, né, uma caixa muito forte no nicho imobiliário, né, com um percentual muito grande do financiamento imobiliário, né? Talvez em termos de concentração, tenha poucos países que tenham um player com tanta concentração no imobiliário. A gente tem o Banco do Brasil claramente com nicho agro, né, com uma presença no agro muito forte, um crescimento muito forte, o agro sendo o motor do país. Eu acho que os bancos têm nicho. Se vai privatizar ou não, não é uma decisão do Banco Central, é uma decisão do governo. A gente sempre torce para o sistema ser o mais competitivo possível dentro do arranjo que existe. Eu acho que é uma decisão aí que o governo vai tomar em algum momento em relação ao que o governo entende que é a prioridade aí na ordem de privatizações. Tá certo. Eu queria falar rapidamente sobre PIB, porque é o seguinte, a gente teve nos últimos anos, o Brasil teve uma recessão de 2014 a 2016, que foi uma das mais longas da história do país e uma das mais profundas, né? Comparável aí à recessão de 83, 81, 83 também, a recessão que nós tivemos aí no início dos anos 90. E eu me lembro que a gente conversou, e essa agora que teve uma recessão de 2014 a 2016, e pela primeira vez na história, uma recuperação absolutamente medíocre, né? Porque a gente teve crescimento de 1% apenas em 2017, depois 1% em 2018, e em 2019, aí sim, já foi o ano da pandemia, não poderia ter mesmo, daí dá para explicar. Tivemos uma queda do PIB, mas graças aos esforços aí, né, enfim, do Congresso e do governo, o país não teve uma queda, como se esperava, de 9% até 10% do PIB, mas uma queda de 4,3% do PIB, foi muito forte. Mas, enfim, e agora o país enfrenta neste ano uma recuperação, né, da economia, mas eu lembro que a gente conversando, logo no início do governo, era o seguinte: o crescimento brasileiro, né, as taxas de. O senhor pediu para o pessoal fazer um estudo aí no Banco Central, que mostrou que os ciclos de crescimento da economia brasileira no passado, eles foram muito sustentados, em grande medida sustentados por financiamento público. E esse financiamento público, ele caiu de maneira acentuada, né, desde o ajuste na economia feito a partir de 2016 no governo Temer, e que foi continuado também esse ajuste, ou seja, essa redução do financiamento público como alavanca do crescimento econômico no Brasil. E o senhor disse que essa poderia ser uma das explicações do crescimento menor, da taxa de crescimento menor, porque esse espaço seria ocupado pelo crédito privado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, ou seja, será que não foi um erro tirar tão rapidamente esse financiamento público do financiamento ao desenvolvimento, financiamento ao investimento no Brasil, e talvez essa seja uma das explicações que a gente ter enfrentado, tirando, claro, esse ano da pandemia, que não conta, né? O ano de 2020 não pode ser levado em conta nesse caso, mas não teria sido um equívoco tirar tão rapidamente o financiamento público do financiamento ao investimento no Brasil, e que isso pode ter sido uma das razões do baixo crescimento? Eu acho que a gente precisa analisar o ciclo de duas formas. Primeiro nós temos um ciclo onde, quando existe uma percepção de piora fiscal e a curva longa de juros começa a espelhar isso, ou seja, você começa a ter uma curva muito inclinada, se nada é feito, você começa a ter um processo de perda de credibilidade. O que acontece é que ninguém quer financiar ninguém no longo prazo quando a credibilidade piora. Então, a indústria de financiamento vai para o curto prazo. Como muitos projetos estruturantes são feitos no longo prazo,
fica uma tentação do governo de suprir esse dinheiro de financiamento de longo prazo. E aí, quanto mais o governo entra no mercado privado de financiamento de longo prazo, né, maior é a percepção de que o fiscal vai piorar na frente. E aí você tem esse ciclo vicioso, onde você faz mais investimento, dá mais crédito no longo prazo e acaba atingindo o resultado oposto ao que se desejava. Por quê? Porque existe uma percepção, né, que o privado faz melhor do que o público está fazendo de uma forma que não gera eficiência. A gente viu, né, a quantidade de dinheiro que foi despejado em alguns projetos que tiveram um retorno muito baixo no passado. Então, a melhor forma de fazer isso é privado. Então, você tem que desfazer esse ciclo. Para desfazer esse ciclo, você dá um choque de credibilidade, a taxa longa cai. À medida que a taxa longa cai, você pode tirar o governo desse financiamento e o privado vai substituindo, e aí você vai gerando mais credibilidade. Obviamente, isso, a gente viu ciclos nesse movimento que eu mencionei, a gente viu ciclos de melhora e de piora, de melhora e de piora. Isso não quer dizer que o investimento público não esteja baixo. De fato, o investimento está baixo. O governo tem problemas fiscais, tem um teto que, no final das contas, você tem uma parte que reajusta, tem uma economia que é de a parte de gastos que é muito indexada, então tem várias reformas para fazer nesse sentido. Mas eu acho assim, achar que tem uma saída fácil de financiamento público, a nossa história mostra que isso não é verdade, que geralmente o financiamento público ele acaba sendo ineficiente, acaba sendo caro, acaba sendo mal alocado, e o custo da ineficiência vem depois com mais inflação, mais dívida, e acaba desorganizando, né, a economia. Você está no mudo de novo. Vou dar uma... Eu estou me auto-sabotando. Tá joia. Olha, para encerrar, Roberto, enfim, saiu essas informações aí sobre investimentos que o senhor tem no exterior. Eu fiz dever de casa, fui lá e li todos os documentos que o senhor apresentou ao tempo lá da sua sabatina para o Senado. São documentos públicos, está tudo lá, tudo declarado, e também a Comissão de Ética da Presidência da República. Eu vi que tudo que o senhor tem foi declarado e está lá nos documentos. Eu queria saber do senhor se o senhor quer falar mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que você disse basicamente tudo, está tudo declarado, inclusive tinha um acesso público pelo site do Senado, como você mesmo viu. Eu não fiz nenhuma remessa para a empresa em nenhum momento, desde que cheguei ao governo, eu não fiz nenhum investimento financeiro em nenhuma empresa, né? Então, eu acho que a gente colocou isso numa mensagem, está bastante claro, né? E é importante aí, né, explicar, esclarecer, obviamente, né, e seguir em diante com a nossa agenda. Uhum. Doutor Roberto Campos Neto, olha, muito obrigado aí pelo seu tempo, por essa conversa. Eu espero que elas se tornem mais rotineiras, né? Porque a gente acaba, nossos espectadores aí do Valor, nossos leitores, acabam aprendendo muito e se instruindo muito com essas conversas. Eu agradeço muito a sua participação. Cristiano, é sempre um prazer falar com você. Agradeço a todos que nos assistem. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. E amanhã, mais uma live do Valor às 11 horas. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.